assim, do Maranhão, né? E estou aqui um bocado de tempo, mas o mais importante de todos esses eventos que a gente participa, que eu acho que a gente tem uma troca muito boa também, e falar sobre a nossa língua, né? Estou aqui muitos anos e falo fluentemente no meu idioma e também no português, né? Ele não pode forçar para me entender. Então, quando eles vieram me entender, nós tínhamos um ano de reunião, sentando com aquelas mesmas caras, todo mundo branco, olhando na luz, terno e gravata, que as pessoas chegam olhando de lá de cima. Eu era a única que estava embaixo, e quando eu abri a boca, eu estava acima dele tudinho, porque todos os diplomas dele nunca me compraram. E disso eu me orgulho. Todo dia eu me orgulho de eu estar no santuário e não deixei nenhum diplomado me botar no bolso. E nunca li, só estudei até a 4ª série, e tudo que eu sei, tudo que eu tenho de sabedoria é só as entidades que me dão. Elas não me dão mais do que eu mereço. E a minha dedicação por ela é a mesma que elas merecem. E eles perceberam que os 3 milhões, 4 milhões, carro importado, fazenda no Maranhão não ia me tirar do meu foco. Aí eles mudaram a conversa. Então a Índia não vai mudar tudo. Você quer o que mesmo? Eu entrego a W9 para vocês. Eu quero a demarcação, a homologação. Quero todos os órgãos públicos do DF e os órgãos federal. Não pode ficar nenhuma instituição que o governo de Brasília mande fora do nosso acordo. Porque se ela não assinar, o meu acordo não vai rogar. Eu vou dar a pista de graça para vocês. Eu já não tive uma infância tradicional. Tradicional eu tive porque o meu povo, né? Tradicional, nos meus modos tradicionais era tradicional. Mas poderia ter menos violência? Não? Poderia. E aí começa assim meu processo de puberdade, adolescência. Que adolescência, né? Porque assim, meu pai morreu, eu não tive o luto dele, né? Até hoje, faz 10 anos que meu pai morreu esse ano. Eu vou sempre frisar isso. E eu não tive o luto dele, não descansei o luto dele. Quando a gente foi poder enterrar ele, o meu irmão ficou lá, a gente fez toda a ritualística de luto, só que tive que voltar por conta da escola. E aí a escola não queria aceitar a justificativa que meu pai tinha morrido, eles achavam que era desculpa. Falou, não, é desculpa, você tá evitando desculpa por você não ter vindo esse tanto de tempo. Aí eu só falei, meu pai morreu demarcando a terra onde eu moro. Vocês querem o quê? Querem documento da FUNAI? Eu vou buscar. Fui na FUNAI, na área de educação, eu falei, quero que vocês escrevam que meu pai morreu e eu quero que eles abonem minha falta, porque eu não vou reprovar por falta. E eu quero assinado pela FUNAI. A FUNAI não queria assinar, eu falei, vocês vão assinar sim. Até que a FUNAI assinou, eu falei, eu quero um original e 3 cópias. Levei e deixei na escola. Eu sou a Diana Bogado, eu sou professora, sou pesquisadora, sou militante pelo direito à moradia. Eu sou cofundadora e cogestora do Museu das Remoções da Vila Autódromo, que é um museu onde a comunidade luta pelo direito de permanência. Essa comunidade conseguiu conquistar o seu direito de permanência numa zona periférica do Rio de Janeiro, quando o atual prefeito Eduardo Paes, nas gestões anteriores, tentou remover a comunidade violentamente, removeu 98% da comunidade, mas 3% conseguiu ficar por luta, por resistência. A minha pesquisa é sobre direito à moradia, né, e eu coordenei um projeto de extensão que deu origem ao que a gente chama de Museu das Remoções, que é um museu que dá visibilidade à política de remoções de favelas e que conta a memória e a história da comunidade. Então a gente estudou muito sobre vínculos, né, e sobre essa questão de luta pela terra, que também é uma luta pela vida, né? Então, a convite do meu supervisor de pós-doutorado na Universidade de Brasília, eu vim na vivência, nesse momento indígena, e escutei a fala do Fechá, que me impactou profundamente, né, porque eu tenho também uma relação, né, afetiva de proximidade, convivências, né, de povos indígenas de
diversas regiões, e ter vindo aqui, né, e escutar a história dele de uma forma tão franca, tão direta, como esses impactos que existem, né, da luta pela terra impactaram a infância dele, como ele teve que amadurecer, como ele teve que, de repente, de criança, passar a ser adulto, né, e demonstra que ele se entende velho e ele tem 25 anos, né, então como isso é impactante na vida, né, desses dos indígenas de uma forma geral, e como a gente vê hoje esse sofrimento, né, dos povos indígenas de uma forma geral, por conta do latifúndio, por conta da colonialidade, por conta da especulação imobiliária, por conta da luta pela terra. Então, vir aqui, né, e tá participando de um seminário onde a gente, de uma vivência, né, onde a gente fala de direitos da criança e dos adolescentes indígenas, né. Então, sou potiguara, moro aqui no DF há mais de 40 anos, praticamente, porque eu estou com 59, né, e tenho 3 filhos, tenho a Ramona, mais 2, uma menina e um menino. E nessa luta, venho lutando até hoje, aqui, né, no DF, vim de lá pequena, do Rio Grande do Norte, trabalhar em casa de família, depois tive as crianças, criei todos os três sozinha, né, até hoje. E a coisa que eu mais gosto de fazer no dia a dia, que é o meu hobby preferido, é fazer comida. Porque eu gosto muito de cantar. Aí eu sempre canto só, né? Porque na cultura indígena, né, o homem ele tem uma voz que chama bem atenção. E de um tempo, uns 10, 15 anos para cá, as mulheres vieram mostrando também que tem voz e que você teve seu primeiro filho homem vindo neto de pajé. Então, tudo mudou aqui para você. Então, desse dia o santuário foi chamado Santuário Sagrado dos Pajés. Mas a casa de reza, a terra, não é como o povo quer que seja. E aí, quando esse processo aconteceu, que Santier começou a dar entrada nos documentos, levando esse nome, muita gente questiona, mas se é Santuário dos Pajés é de todo mundo, de todo pajé, não é? Isso é uma lenda que o próprio branco cria para o índio, entendeu? E aí, ele é um nome que foi dado só para a casa de reza, e a gente já registrou como o nome da terra. Hoje, o santuário ele é registrado mesmo com esse nome e o nome do Santier. Muitas pessoas perguntam, o Santuário dos Pajés, ele é de coletivo? Eu falei, não, o nome da terra é Santier Tapuia, Santuário dos Pajés. Aprendi a falar sobre isso. No início eu chorava muito. Hoje eu faço igual ela, me fortaleceu falar sobre a doença dela. Hoje os próprios estudantes da UNB estão vindo na minha casa para saber. A gente teve a primeira indígena a procurar o CAPS. Então a gente quer saber de onde, como começou. E você pode falar? Eu falei, não, eu quero que ela mesma fale para vocês. Porque para eles é novidade o índio procurar esses atendimentos. E quando eu cheguei lá, não era só eu que tinha um problema. No dia que tinha menos mãe, era sem mãe. E todas as sem mãe, elas estavam com seus filhos, tanto os adolescentes, da idade da minha filha, até 17 anos, porque lá só atende adolescente. É ali, é aqui de frente, onde fica a Rede Globo, do outro lado, né, perto do onde doa sangue, né? Então, Asa Norte ainda. Então, lá é bem difícil. Eu aprendi no grupo de mãe a falar a minha realidade.
diferente. Lá eu vi também que a minha realidade é bem diferente de todo mundo que estava lá. E o que causou isso na minha filha foi só os benditos bullying. Que é um bullying que o branco chama de bullying, mas que é um bullying que é feito do preconceito. Aquele preconceito que vem bem forte e a criança transforma num bullyingzinho de brincadeira de todo dia e falar a mesma coisa para aquela outra pessoa. Entendeu? Então lá eu aprendi que era isso. E eu estou aberta porque eu não tenho medo de falar disso. Aprendi que tem que sim, eu tenho que expor o que acontece, porque hoje em dia as pessoas sabem que nós indígenas se suicidam. Todo dia se suicida um índio. Quando chegou o suicídio é porque ele já tinha passado por todos os processos, mas ninguém ajudou ele. Tem uma história muito boa que aconteceu debaixo dos pés dessa Copaíba, que é há 32 anos atrás, tinha uma parente de Jaquirabá que veio aqui em casa pedir auxílio pro meu pai, naquele período, e ela estava grávida. E ela começou a ter as contrações, e eles não conseguiram chegar até o hospital, e ela deu à luz aqui embaixo dessa árvore. Foi a primeira pessoa, de fato, efetivamente, que nasceu aqui, foi um parente de Jaquirabá, há 32 anos atrás. E aí, a gente estava dando uma palestra na UFMG, falando sobre o santuário e tudo mais, e levanta um rapaz, um homem, na verdade, do meio da plateia chorando e falando: essa história é minha, fui eu que nasci lá. Nossa, é de arrepiar a história. E eu fiquei assim, chocado até hoje, né? E tá isso dentro do documentado, datado, tudo direitinho. E foi debaixo dessa árvore, o primeiro nascimento, assim, não foi o meu, infelizmente. O meu foi meio, o meu foi meio aqui, meio na rua ali. Mas esse é um dos nossos pontos. E aí a gente vai retomar ela, né? Porque durante os conflitos a gente deixou meio de lado a nossa ritualística, porque a gente não tinha tempo também de vir pra cá e tudo mais. Porque a gente tava mais ali em conflito direto lá na frente, né? Onde a professora aqui tava falando também, que veio a W9, né? Bom, e aí que é um dos pontos. Futuramente, quem vir aqui daqui mais um tempo, provavelmente vai ter outra estrutura aqui que a gente vai usar para voltar às ritualísticas, né? Como a minha mãe falou lá, o rapé, a jurema, a ayahuasca, os banhos e tudo mais, vai ser mais ou menos feito aqui. Eu sou militante pelos direitos da criança e adolescente, tenho um compromisso com essa questão há muitos anos. Tive a oportunidade de participar da discussão do Estatuto, trabalhei como educadora social no projeto Meninos e Meninas de Rua, em São Bernardo do Campo, e foi essa vivência como educadora social e principalmente já como advogada que me trouxe para essa vivência, né? Lembrando um pouco da luta pelos direitos da criança e adolescente, também pela aprovação do Estatuto, aprovação do artigo 227 na Constituição, nós vemos a importância da participação da criança e do adolescente na busca desses direitos. Agora, foi uma luta bem urbana, né? Da minha experiência com crianças que viviam em situação de vulnerabilidade, e tem inclusive documentários que são importantes serem divulgados nesse contexto, mas agora a luta se amplia. O olhar para a criança e o adolescente indígena, quilombola, né? Ele é necessário, está sendo construído e ele deve ser ampliado. Para mim, essa vivência aqui no Santuário dos Pajés, ela serve como uma renovação de compromisso de luta. Então, eu quero agradecer esse momento e desejar que a gente se una todos nessa luta constante pelo direito da criança e do adolescente. Garantia da efetividade, né, dos direitos das crianças e adolescentes, especialmente indígenas, tem que ser efetivado de forma intercultural, garantindo inclusive o direito à consulta prévia e a participação de todo o sistema de proteção das crianças e adolescentes indígenas, né? E a vivência intercultural aqui no santuário, para mim, é um divisor de águas, né? Porque a partir desse momento eu consigo reconhecer a importância da ancestralidade indígena, da ocupação do território aqui em Brasília, né, e de toda a região. Agora a gente está indo plantar as mudas e deixar um pouquinho da nossa vivência aqui também registrada.
Essa experiência, essa vivência, ela está sendo muito importante por causa do debate, né, sobre a criança e o adolescente, né? Então, para mim, é muito importante estar participando e levar adiante esse conhecimento. Assim, eu gosto de estar participando porque eu chego lá e aqui a mesma é diferente, né, do que a gente vive lá. A vivência aqui é diferente da que vive na minha comunidade, mas nós também buscamos e lutamos por direitos, né? Direito à educação, à saúde, né? E a todas as outras políticas públicas, né? Então, para mim, é gratificante, muito importante estar junto e participando aqui. Eu morei tempo no sítio, mas é bem diferente aqui quando você fala de um povo que tem uma tradição e que acredito sim que essa tradição ela tem que perpetuar e não tem que se perder. Estou emocionada, que hoje também eu recebi a notícia de que a minha tia faleceu, sabe, lá no Pernambuco. Eu estou plantando isso aqui também para eu lembrar dela, sabe? Sim. E deixar aqui para vocês, né? E precisa para vocês e para todos nós. Muito bom, viu? Gratidão. Gratidão. E é um pezinho de? É um pé de algodão, olha como ele tá bonitinho. Com as folhas verdinhas. Tá lindinho demais. Emocionante, né? Deixar uma marca registrada aqui no Santuário dos Pajés. Essa experiência incrível que estou tendo aqui esses 2 dias em Brasília. O santuário não se move!